No sétimo episódio da primeira temporada dos Anéis do Poder, finalmente vemos as consequências da erupção do vulcão e voltamos com as tramas do Elrond e Durin e também dos Harfoots. E aqui nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês as minhas impressões do episódio e falar um pouquinho do que eu espero que vai acontecer no último e oitavo episódio da temporada, que vai ao ar na próxima sexta-feira. Então vamos lá? Os temas desse episódio, do sétimo episódio dos Anéis do Poder, parecem ser consequências, né? A gente está vendo as consequências, como eu já falei, da erupção do vulcão, né? Nas vidas dos personagens que estavam lá nas Terras do Sul, então, não só de Númenor, mas também dos habitantes lá. E no final também a gente vê um pouquinho do que aconteceu com os orcs, né? E com Adar. Mas ele também fala, esse episódio, também de reavaliações, né? A gente tem pessoas reavaliando a vida delas até aquele momento. Mais notadamente a Galadriel, mas também acontece com o Durin, também acontece com Elendil, a Miriel, e a gente também tem com um pouquinho com o Elrond, né? Então, para começar, eu vou falar sobre a trama principal, que é a trama da Galadriel nas Terras do Sul. Os momentos iniciais da trama lá da Galadriel, né, nas Terras do Sul, são visualmente muito poderosos. A gente vê a destruição, né, ainda tem muito fogo na vila, a gente vê um cavalo em fogo, a gente vê pessoas mortas, pessoas que se tornaram estátuas, né, e a gente vê pessoas desencontradas uma das outras. E a Galadriel ela encontra o Theo e eles começam uma jornada, né? E a jornada não é tão somente uma jornada física, porque eles estão tentando retornar ao acampamento de Númenor, né? Como a Galadriel fala, que eles devem estar, todo mundo, os sobreviventes devem estar indo para lá, também as tropas de Númenor. Mas também em termos, de novo, reavaliações e as pessoas tendo que enfrentar as consequências dos atos e das decisões, né? A Galadriel, tudo que as pessoas estavam falando, que a Galadriel estava muito diferente do que a gente via no Senhor dos Anéis, né? Aqui a gente já vê que, na verdade, aquela pessoa que a gente viu no Senhor dos Anéis sempre esteve lá, né? Mas ela estava sendo suprimida por aquela vontade de caçar o Sauron, de fazer com que derrotar o Sauron, né? Então a gente vê a Galadriel mais maternal, ela cuidando do Theo e tentando convencer o Theo a não ir para o mesmo caminho que ela, de ficar cega por desejo de vingança e de justiça também, né? E eles têm conversas muito interessantes no caminho que eles fazem. E é revelado finalmente que a Galadriel de fato é casada com o Celeborn, ela já é casada, canonicamente ela já estaria casada, né? Não, o Celeborn não está morto, ela deixa bem claro que ele desapareceu. É normal as pessoas desaparecerem em guerra e retornarem, né? Principalmente em guerras prolongadas como as guerras da Terra-média e principalmente entre os elfos que vivem muitos anos. Então a gente não sabe muito bem, pode ser que ele tenha sido capturado, né, pelo inimigo num desses conflitos, mas ela nunca fala que ele morreu, ela fala que ela não o viu mais, né? É bem claro que o Theo tá meio apaixonadinho ali pela Galadriel, escuta ela, né? E ele entende as coisas que ela tá falando. E ela passa por essa revolução, né? Ela, inclusive, o que o Elrond pediu para ela fazer no primeiro episódio, para deixar a espada de lado, para botar a espada dela abaixo, né? Ela faz finalmente nesse episódio, dando a espada dela pro Theo. Porque o Theo agora ele admite que ele errou, que essa preocupação, esse interesse dele por aquela espada, pelo mal, só teve consequências nefastas, né, tanto para ele como para a família, para os amigos dele, então ele está se sentindo culpado. E a Galadriel meio que aproveita essa culpa dele e fala, não, olha só, não se sinta culpado, você tem que continuar, né? Você tem que continuar lutando, né? E ele já é um adolescente, então
ela dá a espada para ele e eles conseguem chegar no acampamento de Númenor. A gente vê também que a Míriel e o amigo do Isildur, eles conseguiram chegar no acampamento. O Isildur foi deixado para trás, né? Mas o Elendil pensa, pela reação dele, o Elendil pensa que ele está morto. A gente sabe que ele não está morto, ele ainda tem um papel a cumprir. Mas como eu já disse, em guerra as pessoas se perdem, as pessoas desaparecem também, não só morrem. E a Míriel, a gente vê que ela tá cega agora. No acampamento a gente tem a reunião da família, né, do nosso querido Arond, com a Brown, com o Theo. E a gente vê que o Halbrand ele foi encontrado ferido. A gente em nenhum momento viu o Halbrand ser ferido, a gente só vê ele na cama e a Galadriel examina ele e vê que ele precisa ir para um assentamento élfico, ter cuidados médicos dos elfos. E isso é mais um ponto de que aponta para que o Halbrand talvez seja realmente o Sauron, porque é tudo muito conveniente, né? Ele tá ali, já foi declarado rei das Terras do Sul, mas agora ele tem que viajar para um assentamento élfico. Então é tudo muito conveniente com Halbrand sempre, né? O Elendil tá chateado, mas eles voltam para Númenor, né? E a Míriel agora ela está firmemente no lado dos fiéis, do lado dos elfos, e isso vai ser, eu acho, mais explorado na segunda temporada, não nessa temporada. Então pode ser que a gente veja, pode ser que a trama dos Númenóreanos meio que termine por aqui nessa primeira temporada. Os Harfoots, eles finalmente chegam ao destino deles e eles encontram a terra não totalmente inhospitável, né, como Mordor, mas há consequências, né, para onde eles estavam indo. Como o Sadok Burrows, que é o sábio, ele explica, né, que há montanhas nesse mundo que elas dormem por séculos, mas que um dia ela explode, né? E quando explode, ela traz destruição não só para a área mais próxima, mas também para áreas um pouco mais longe. É isso que está acontecendo. A erupção vulcânica realmente afetou. E eles pedem ajuda para o estranho, e o estranho tenta fazer com que as árvores retornem à vida, mas ele acaba assustando os Harfoots. Então o Sadok, muito legal o Sadok, ele fala, olha, você tá indo você pode ir pro Greenwood the Great, que é a Floresta das Trevas, que a gente viu na série, na trilogia do Hobbit, né? Onde o Legolas é nascido, né? E criado, e onde o pai do Legolas, o Thranduil, é rei. E o Sadok fala, você pode ir pra lá tem mais pessoas do seu tamanho, e aqui tá o mapa de onde você quer ir, né? E aí a gente tem uma despedida, né, entre a Nori e o estranho vai embora. Só que o que acontece, no dia seguinte, eles veem que a terra voltou à vida, né, eles estão colhendo maçãs, estão colhendo alface, tá todo mundo muito feliz, eles estão passando um dia muito bom, com a Nori e a Pop, principalmente, e eles estão relaxados, mas aquelas figuras mais que a gente viu, né, daquelas 3 mulheres, daquelas 3 sacerdotisas, elas realmente estão atrás do estranho e elas chegam lá e a Nori tenta despistar elas, falar que ele foi para outro lugar. E numa amostra, basicamente, de quão má aquelas pessoas são, né, elas tacam fogo nas carrocinhas dos Harfoots. Tipo, a menina só falou uma coisa com você e você vai tacar fogo nos Harfoots. Ok, o pai da Nori meio que ameaçou, né, elas, mas obviamente ele não ia fazer nada ali, ele não tinha, mas enfim, foi uma reação desproporcional ali. Mas a gente vê que realmente são do mal, como a gente já sabia. E a trama ali termina uma reviravolta, né? A Nori decide que não, ela vai ter que ir atrás do estranho para avisar que tem essas pessoas esquisitas atrás dele. E também vai o Sadok, também vai a Pop e também vai a madrasta da Nori. Então
a gente tem aquela coisa, né, das consequências e das reavaliações, né? O Sadok reavaliou a posição dele e a mãe da Nori também reavaliou, a madrasta da Nori também reavaliou. Ela viu que a Nori realmente ela estava certa em ajudar aquele estranho ajudou eles e também eles precisam, né, ajudar ao estranho. Então, terminou de bom tamanho a trama dos Harfoots. A gente, mais uma vez, nenhuma daquelas pessoas estranhas falou nada, então, sei lá, de repente elas são mudas, eu não sei o que está acontecendo ali. Mas confirmadíssimo são do mal, estão atrás do estranho. E a gente chega à trama do Elrond e do Durin, que é a trama que vai ser mais divisiva entre os fãs de Tolkien, tá? Por conta, já tem sido, né, mais divisiva desde o 4º episódio, por conta daquela origem legendária, tá? A lenda do Mithril. E a gente vê aqui o desenrolar dessa questão toda do Mithril, né? A gente sabe que na Terceira Era os elfos realmente têm que ir para Valinor, né? Que a idade dos homens chegou. E aquela coisa que o Elrond fala, né? De que eles vão se diminuir. Eles se diminuem realmente, né? Mas o corpo deles padece, né? Eles passam a ser tipo fantasmas ou espíritos que não conseguem chegar ao destino deles, e o destino dos elfos seria Valinor, né? Se eles querem ficar na Terra-média, eles têm esse risco. E o que mais atrapalha para os fãs de Tolkien é essa questão de que eles têm até a primavera. Não tanto que eles padeçam, mas que eles têm até a primavera. Eu acho que, assim, essa coisa da primavera deve ter a ver com o Sauron, né? Deve ser uma ideia errônea que os elfos estão tendo aí para levar eles ao desespero, mas ainda não está confirmado. Aparentemente, a crítica que eu faço, eles estão deixando todos esses pontos para serem ligados no último episódio. Eu gostaria que eles já tivessem começado a ligar nesse 7º episódio, mas esse 7º episódio está servindo mais ou menos como os personagens reavaliando, né, as ações deles, e a gente também tem um pouco disso aqui nessa trama com o Durin, né? O pai do Durin, ele não aceita a proposta do Elrond, né? E o Durin, o filho dele, fica muito preocupado, então ele e o Elrond vão minar, eles dois escondidos, e eles encontram, né, o Mithril que eles precisam, mas o pai do Durin expulsa o Elrond. A gente tem sempre mais ou menos uma sensação de que o pai do Durin está escondendo alguma coisa, mas ele apresenta uma razão muito simples. Ele fala que há poderes maiores ali do que eles, e que se esses poderes maiores decidiram que os elfos têm que partir da idade da Terra-média, então que ele não pode fazer nada. Se ele fizer alguma coisa, ele pode arriscar ali os anões. Então essa seria a razão que ele dá para o Durin, né? E o Durin não aceita isso. Ele acha que o Mithril vai trazer não só ajuda para o amigo dele, mas também desenvolvimento para o povo dele. E a Disa também, ela concorda, e eles querem começar a minar, mas eles têm que fazer escondido, e isso causa o ressentimento entre o Durin e o pai dele. E é uma reviravolta no relacionamento deles, porque o Durin realmente vai de frente. A trama termina, né, com talvez a possível razão pela qual é tão perigoso minar o Mithril, porque tem o Balrog de Moria, já tá lá. Então, é muito aquilo, você não pode despertar o bicho tá lá, você pode viver o quanto você quiser, mas você não pode cavar muito profundamente. E é isso que a gente vê na trilogia, quando o Gandalf tá passando por Moria, ele fala que os anões eles cavaram demais, e isso despertou o Balrog. Então, a gente vê aquela coisa da origem, né? Sempre nessa primeira temporada, a gente tem essa origem, talvez, da destruição de Moria, de Khazad-dûm, porque ali que a gente está vendo Khazad-dûm é Moria, né? A gente não vê mais o Elrond, então a gente assume que ele está já a caminho de Eregion, né? Ou de Lindon. Mas o Durin, muito provavelmente, ele vai fazer alguma coisa para ajudar o amigo dele, que vai né, deixar esse relacionamento com o pai dele ainda pior, né?
Bom, e essas foram as minhas impressões gerais do 7º episódio da primeira temporada de Anéis de Poder. Esse é o episódio preferido dos atores e dá pra ver por quê. Né? Os atores por trás da Galadriel, Elendil, a Miriel, o Durin e a Nori, também um pouquinho o Theo, né? As personagens deles passaram por transformações ali, eles estão questionando muitas coisas, muitas escolhas que eles fizeram. Então isso sempre é muito interessante para os atores. Já pra gente aqui da audiência, né, é um episódio que deu muita coisa, mas também segurou muita coisa, né? Então é um pouco frustrante. É um episódio muito bom, muito bem dirigido. Os visuais continuam sendo uma das melhores partes da série, né? A gente também tem momentos de afeição, momentos que oferecem um contraponto, né, aos momentos de destruição também. Então não é uma série que vai te deixar sempre... Esse episódio não tá te deixando sempre assim, com medo ou tenso, né? Tem momentos que você pode respirar ali, tá? Mas, do outro lado, ele também não te dá tudo que você gostaria. Eles estão salvando muita coisa pro último episódio, na minha opinião, tá? Então a gente tem que esperar até o último momento pra gente ter realmente noção do que está acontecendo nas tramas dos elfos, principalmente porque, como eu já disse, aquela questão deles terem que padecer em meses, né, é muito mal explicada, então a gente espera a explicação no último episódio. A gente ainda tem aquela coisa do Sauron, que a gente não sabe, né, quem é. A gente sabe que ele está por trás de muita coisa ali, mas a gente não consegue perceber exatamente porque eles criaram um outro vilão, que é o Adar, que aparentemente não está trabalhando com o Sauron, né, mas paralelo a ele. Então a série fica toda para ser resolvida no último episódio, né? Toda para ser resolvida no último episódio. Esse 7º episódio, ele foi um episódio de reavaliação dos personagens, te mostrou consequências da guerra muito bem, mas ele não deu respostas ao que está se passando durante a temporada inteira. Então, nesse sentido, deixar tudo pro último episódio, eu acho que é muito arriscado, né? Mas, como eu vivia reclamando, assim, para quem está acompanhando as lives, viu que eu reclamo que a série... a única reclamação constante que eu tenho da série é que eu acho que eles jogam muito no seguro, eles não arriscam muito, é uma série muito convencional em termos narrativos. Isso é um risco que eles estão tendo, né? Então, eu não posso reclamar quando eles estão correndo risco, né? Se eu sempre falo que eles não correm risco nenhum. Então, eu deixo a minha avaliação final pro final mesmo. Até o momento, me divirto, adoro a série. Eu tô passando horas incríveis na Terra-média, como eu queria mesmo passar, né? Mas eu gostaria que eles não deixassem tudo pro final. Mas eles estão deixando tudo pro final, né? Então, vamos ver o final. Bom, então eu vou ficar por aqui, tá, gente? Lembrando, a gente tem a live amanhã, sábado, no canal do Carlos, tá? No Universo 42. Eu também passei no canal do Luiz Felipe, tá? A Mandalorian, tá? Ontem, se vocês quiserem ver o nosso papo, vocês podem ir no canal dele. E também tem o podcast com o Matt, mas é em inglês e também deve sair amanhã, né? Aí... quem quiser, eu já tinha deixado o link num vídeo passado, quando sair também, eu posso atualizar aqui a descrição desse vídeo com os links para vocês verem, tá bom? Bom, então a gente fica até a próxima semana aqui, né? A gente fica esperando o último episódio e até lá, gente!